Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Devs. E hoje, com certeza, com um tema muito especial, que eu já queria estar fazendo há muito tempo, e com pessoas também que eu tenho certeza que vocês vão se envolver nas histórias, nas reflexões. Então, se você está nova por aqui, se inscreve no canal e continua acompanhando os próximos episódios. Então, bom, vamos começando por aqui. Seja muito bem-vinda, Pan, seja muito bem-vindo, Ori. Estou muito feliz com a presença de vocês e com a disponibilidade de tempo para a gente poder trocar um pouco esse papo sobre questões territoriais indígenas e como justiça restaurativa, comunicação não violenta podem ou não podem ser caminhos para cuidarem melhor disso. Então, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz de vocês aqui. Eu juro que ia falar, vem, Pan. Fiquem à vontade. Bom, eu acho que você bem começa por idade, naquele rolezinho de cuidado. Bom, obrigada, Deb, pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui. Eu estou em São Paulo, sou paulista, sou uma mulher periférica da Zona Sul de São Paulo, mas hoje eu estou na Lapa, moro na Zona Oeste, e devido à pandemia estou aqui em casa, fazendo o possível. Obrigada, Pan. E você, Uri, como é que tá por aí? Eu tô no Rio Grande do Norte, em um distrito chamado Tabatinga. Em casa também, eu tenho trabalhado por aqui nessa pandemia. Eu me mudei há pouco tempo para cá, então ainda é uma construção de território e espaço. Acho que é isso. Massa. Bom, então acho que para começar, muito de praxe aqui do podcast, se vocês puderem contar um pouquinho da história de vocês e como que a história de vocês vai se entrelaçando nesse tema, né, de território. Então, fiquem à vontade. Se quiser começar, Pan, já que eu entendi que é assim que, que a gente pode funcionar. Bom, vou tentar reduzir a linha do tempo, que ela é longa. Eu tenho 43 anos, nasci e cresci na Zona Sul de São Paulo. Fui mãe aos 17 anos. Nesse momento, eu estava cursando magistério. Eu acho que isso é uma coisa importante para eu resgatar, porque os caminhos foram se desviando, se alternando, mas a gente entende que em algum momento tudo se conecta e se reconecta. Então, eu com 17 anos tinha optado estudar magistério e fui mãe. Esse processo me demandou, né, um cuidado, uma atenção especial nesse fluxo. Quando eu estava já com 25 anos, mais ou menos, eu consegui estudar, cursar, fazer uma faculdade. Eu estudei arquitetura e urbanismo, me formei, trabalhei alguns bons anos nessa área. Muito no entendimento, acho que assim, conseguindo fazer link com o território também, né? Esse tempo que eu vivi, esse território que eu vivi, foram tempos de muita violência, e a minha demanda ali de pertencimento e de reconhecimento naquele território, ela era muito difícil, né? O que eu queria era sair daquele lugar, eu queria estudar, eu queria ter acesso às coisas que não estavam ali. E então o meu caminho profissional ele foi muito orientado nesse sentido. Eu trabalhei muitos anos com projeto de arquitetura no varejo, projeto comercial, e eu me sentia desconectada daquilo, mas eu estava seguindo um fluxo ali, né, um caminho de abraçar as possibilidades que eu pude ter. Mas chegou um momento que isso rompeu, assim, né? E eu vi que realmente não fazia mais sentido trabalhar com aquilo. E é curioso, eu fazia lojas pelo Brasil e eu fui inaugurar uma loja em Manaus, no Amazonas, e foi um momento assim que essa crise de entender que aquilo que eu não pertencia àquele espaço e que não fazia sentido, né?
o lugar que eu tinha chegado com a arquitetura, eu não conseguia elaborar muito bem. Mas foi curioso que esse choque de entender que eu não queria fazer lojas em shopping, ele se deu inaugurando uma loja em Manaus, assim. E foi um momento que, acho que houve vários momentos na minha vida em que me era sinalizado nessa conexão e reconexão com a natureza, mas ali foi muito forte. E aí eu rompi, né? Eu saí daquele trabalho e fiquei buscando outras alternativas e tentar entender o que significava aquilo. E eu passei 7 anos nesse momento militando no movimento por moradia aqui em São Paulo. Isso me reconectou, fez muito sentido, né, para me trazer para o chão, assim, de volta para minhas raízes. E foi o momento que eu tive formação política, que eu tive entendimento de consciência de classe, e aí as coisas foram fazendo sentido, né, e se encaixando, assim. Nesse percurso sempre foi muito presente a minha convivência com crianças para além do meu filho, mas de ser sempre uma rede de apoio para as mães amigas, assim, né, no fluxo da intuição, de entender que aquilo que eu não tive, eu podia oferecer para as pessoas que estavam perto de mim. Então, sempre esse trabalho com criança dentro dos movimentos que eu passei, dentro da militância, dentro da minha rede de amizades, ele estava ali sempre presente. E aí eu fui entendendo que eu não precisava negar totalmente, né, minha formação da arquitetura, porque, afinal de contas, eu fui formada em arquitetura e urbanismo, eu era uma arquiteta urbanista. E aí eu já tinha feito uma pós-graduação, MBA em varejo, e aí eu fui estudar educação ambiental, me formei em educação ambiental, comecei a trabalhar com educação ambiental, comecei a ser uma agricultora urbana, né, plantar em São Paulo, e dentro da educação socioambiental, de novo, me deparei com esse contato com crianças, né, eu comecei a trabalhar em alguns espaços de educação não formal, fazendo horta e trabalhando com crianças. Fui conselheira do CADES, que é o Conselho do Meio Ambiente e Cultura de Paz. E tudo isso foi me levando, né? Foi no momento que eu conheci algumas aldeias aqui de São Paulo, a aldeia dos Guaranis, em São Paulo. E muita coisa também começou a fazer sentido e foi se despertando muita memória afetiva, né? Dentro, assim, de mim. A minha avó, eu fui criada pela minha avó materna, que era indígena, mas que, por diversos motivos, não falava sobre isso. E quando eu pude ter contato, né, com essas aldeias em São Paulo, para mim, acho que nesse percurso todo que ele passa por aquilo que eu escolhi trabalhar, pelos movimentos que eu fiz trabalhar, mas passa também por uma busca de espiritualidade, passa por uma série de coisas. Ele começou a fazer eu tinha um sentimento, uma sensação de não pertencimento e de não lugar que eu sempre linkava ao fato de ser uma pessoa periférica, né, e de estar acessando espaços fora daquele contexto, e quando eu me vi entre parentes numa aldeia, eu consegui me identificar, me sentir, entender, né, por que eu fui sempre chamada de japa, de japonesa, porque eu tinha traços que lembravam traços asiáticos, e esses traços eles não eram asiáticos, né, eles eram os traços da minha avó, e aquela comida que eu via ali, a forma de falar e de estar, foi como eu fui criada, e isso foi retirado da minha história. Então, acho que essas duas coisas, elas se encontram, né, nesse momento. E a partir daí, com esse contato, né, e essa reconexão, eu comecei a estudar muito sobre infância também, e eu cheguei na pedagogia griot, que foi onde eu conheci a Deb, e eu lembro que ela também estava nesse processo, né, do direito, com a justiça restaurativa. Então, esse contato e conexão com as aldeias que eu tive aqui em São Paulo e a pedagogia griot, eles me fortaleceram para assumir um processo de retomada de identidade
onde eu sempre me colocava como... Eu já tinha um entendimento que eu era uma descendente, né? Eu tinha uma descendência indígena, mas isso ficou muito mais forte e vivo dentro de mim para assumir esse processo de retomada e viver isso. E aí eu participo da Associação Multiétnica Iquaquara, que foi onde eu conheci Ori, que é uma associação que dá suporte a esses processos, e muita coisa, e aí tudo foi se conectando, né? A pedagogia griot com esse histórico, com o magistério que eu comecei a fazer lá atrás, com a minha relação com crianças, e o processo de retomada hoje me coloca, fortalece, eu tenho ideia de fazer um mestrado agora, né? Com uma pesquisa sobre memória afetiva e território, e acho que foi isso. E aí, daí para frente, acontece um monte de coisa, mas acho que com isso dá para fazer os 2 pontos onde a gente se conecta, Deb e Ori. Muito obrigada, Pan. Já estou pensando aqui que uma coisa que me veio muito forte te escutando e que me conecta muito é como essa busca do território fora, no final, acaba muito por uma apropriação do seu próprio território dentro, assim, né? Que sei lá, para mim, na pedagogia griot também foi muito um resgate de que eu não sabia, nunca me contaram de onde que vinha a minha bisavó, né? E era de Pernambuco. E aí, enfim, eu só tinha consciência, por terem me contado, das pessoas que vinham da Europa, né? Porque aparentemente isso é muito mais importante. E aí, para mim, ter essa consciência de, caramba, tem um outro pedaço da família ali que ninguém me contou, que eu não tinha essa consciência, foi muito retomar um território do meu corpo, assim, né? Um território de que essa história também é minha. Então, muito curioso, porque as minhas mudanças de profissão, que parecem coisas muito externas, né? De não estou me dando bem no direito, eu preciso buscar outros caminhos, tem muito a ver com Débora Corpo, né? Assim, de como meu corpo fica desconfortável quando eu trabalhava no direito, assim, eu não gostava da roupa, de como eu me sentia quando as pessoas falavam comigo, então é como se fosse uma retomada do território fora e dentro, assim, né, de onde eu me sinto existindo, né, e na justiça restaurativa me proporciona isso. Então, enfim, já acho que a gente tem 1000 reflexões para fazer, mas queria escutar o Ori para ver da onde vem a história dele também. Bom, eu nasci em São Paulo, e também com pais paulistas, então eles eram de lá. E aí eles se mudaram para Cuiabá, Mato Grosso, que foi onde eu fui criado. Eu gosto muito de Cuiabá, Mato Grosso, então é comum, tipo, eu estar falando e ficar citando Cuiabá, porque foi meio que um berço, assim, muito, um ninho mais, né, mais pra mim, um ninho muito cuidadoso, assim, comigo, e até hoje eu tenho um afeto muito grande, assim, sempre quando eu vou me reenergizar, é muito comum eu dar uma passada, assim, pra abraçar os amigos de lá. E aí eu me criei em Cuiabá e voltei para São Paulo em uma época, depois da minha adolescência. Bom, eu fiquei indo e voltando, mas para não ficar tão confuso, eu vou falar da minha adolescência. E aí eu voltei e fui morar em Carapicuíba. É muito comum quando tá falando sobre esse movimento de ser uma pessoa que cresceu em um ambiente periférico, porque acaba me conectando bastante. Mesmo em Cuiabá, eu também vivenciava uma periferia. É uma periferia muito diferente de São Paulo, mas ainda é uma periferia. E em São Paulo já é essas periferias que as pessoas já conhecem, né? Então aí eu morei durante um tempo em Carapicuíba, e aí depois eu voltei. Não, aí depois eu voltei para Cuiabá, e aí eu agora estou no Rio Grande do Norte. E, bom, é muito engraçado na minha mente quanto as coisas acabam se conectando de uma forma quase aleatória, mas não tanto, né? Eu sou uma pessoa também LGBT, sou uma pessoa trans, não binária, e isso meio que movimentou muitas coisas na minha vida. E uma delas foi entender que eu era periférico ou periferizado, talvez, mesmo dentro da minha família biológica. Então, aconteceu um afastamento. E dentro desse afastamento e esse contato mais constante com a rua e com outras pessoas que eram de uma periferia ainda mais na periferia, eu fui entendendo que era o meu campo.
o entendimento desses seres. E o que o catolicismo muitas vezes pode chamar de diabo, sabe? É o diabo da nossa sociedade, as pessoas que são mais marginalizadas. E é muito comum as pessoas falarem por essas pessoas, né? Outras pessoas falarem por essas pessoas, as pessoas que estão na periferia. E muitas vezes o que eu sinto dentro de mim é que a gente quer falar por nós mesmos, né? É o local de fala. E a partir disso foi que eu entendi que fazia todo sentido ser sobre a comunicação, esse contato com as pessoas, comigo mesmo e com as pessoas. Conectar pela comunicação e entender cada ser a partir de si mesmo e não a partir do que dizem. Escutar os demônios sociais e tentar entender quais são os pontos e os poderes desses seres que também podem fortalecer a nossa comunidade como um todo. E aí, quando você cita um pouquinho sobre a justiça restaurativa, o que me vem à mente é que possivelmente eu não vá falar muito sobre justiça restaurativa também, por estar entendendo também outros vieses de tudo isso, mas também que acaba se conectando muito a entender a minha ancestralidade originária e indígena do Brasil. Então, eu penso mais como uma justiça baseada na comunidade, porque justiça restaurativa ainda conota uma instituição, juízes, advogados e leis que comumente são escritas por pessoas brancas. E para mim não funciona assim. A nossa lei, a lei da rua, a lei da terra, é uma outra lei. É a lei da natureza, é a lei de saber escutar a árvore. Então, acho que tem um pouquinho de diferenciação nesses pensamentos, mas eu gosto também bastante quando eles entram em trocas, assim, para também agregar. Acho que é isso, não sei se eu disse muito sobre mim, mas eu acho que fez um pouco de sentido em algum âmbito. Para mim, fez todo sentido e queria dizer, Ori, que para mim faz muito sentido esse distanciamento, né, da sua fala em relação à justiça restaurativa, porque essa é uma das questões mais refletidas e questionadas ultimamente, né, dentro da própria justiça restaurativa, que até quem fez essa fala foi o Gabriel, de Minas Gerais, que trabalha com justiça restaurativa, que ele fala que não sabe por que até hoje a gente ainda precisa falar justiça restaurativa comunitária, porque para ele, sem comunidade, não existe justiça restaurativa, né? Que, tipo, a comunidade pressupõe, né, assim, ela é o conceito fundamental de participação de uma restauração de justiça. Então, por que a gente ainda está discutindo, tipo, que tem a justiça restaurativa e a justiça restaurativa comunitária, assim, que sem comunidade não existe restauração. Então, acho super importante isso, porque é até um movimento, assim, porque justamente pela justiça restaurativa ter sido inspirada, né, por práticas de povos indígenas do Canadá, Nova Zelândia, enfim, é muito delicado e um pouco bastante desconectado do porquê que ela existe, se hoje ela está num lugar de instituição, juiz, advogado. Se ela está nesse lugar hoje, me parece que rolou algum problema aí no meio do caminho, né? Então, acho que a questão não é exatamente com a justiça restaurativa, mas como o que fizeram a partir dela, né? Que foi essa colonização, que é um pouco do que eu gosto de explorar, assim, nas nossas conversas, assim, que é o quanto que não adianta que você tenha uma ideia revolucionária, digamos assim, se você vai atuar da mesma forma colonizando ela, né? Então, eu, enquanto branca, atuo nessa forma, né, de colonização por como eu fui criada, enfim, o meio que eu vivi e cresci, e é muito importante essa consciência para a ação não ser novamente mais uma colonização, né? De, que incrível, olha essa prática do povo indígena, pega, leva para o tribunal e desvirtua completamente o porquê que ela existe, né? E como que ela funciona.
Então, acho muito interessante você trazer essa fala, porque para mim faz muito sentido, assim, o como você vê a justiça restaurativa é como ela realmente está sendo feita e mostrada hoje, né? Então, tem aí também um processo todo de justiça restaurativa comunitária de retomada do que ela significa e por que ela existe, né? Então, se não tem pessoas indígenas falando sobre justiça restaurativa, alguma coisa está muito errada. Porque se veio inspirado das práticas dessas pessoas, como que elas não participam disso? Tipo, não faz sentido nenhum na minha cabeça. Não sei para vocês, mas então eu fico pensando aqui nessa retomada de território, né? Que me parece até a gente já começa muito errado, porque assim, como assim retomada de território que sempre foi de direito, né? Então já para mim já está estranho aí. Mas eu fico pensando e queria perguntar assim para vocês como que vocês veem assim caminhos através da comunicação para cuidar dessa questão, né? Que, enfim, como se utilizar da comunicação e dessas questões de convivência e de troca do coletivo para cuidar dessas questões e não simplesmente só reagir à violência, né? Então, enfim, vão lá tentar retomar, a gente reage. Mas como cuidar disso de fato para transformar essa questão mesmo, enfim, caminhos mais cuidadosos, enfim, não sei. Quer falar, Auri, sobre... Eu acho que linkou com a sua fala, né, essa pergunta. É que eu acho que existe toda uma transição que eu acho que seria muito legal, tipo, você trazer um pouquinho sobre território, para depois, a partir disso, eu também puxar sobre a comunicação. Acho que vai fazer mais sentido a gradação. Eu acho importante esse link que a Debbie trouxe sobre o território ser o nosso corpo, né? E também, e aí acho que dá para a gente começar mesmo essa reflexão a partir de território-corpo e retomada, né? Quando a gente fala de retomada do território físico, a gente acaba entrando em demarcação de terra, né, em tudo isso. Quando a gente pensa em retomar o território a partir dos nossos corpos, da nossa história e da nossa existência, e eu acho que isso tem a ver com o processo que eu e a Ori, a gente tá vivendo, e vários outros parentes pela Iquaquara, eu acho que a gente dá, né, alguns passos atrás, e eu acho que tem muitos pontos que realmente a gente tem que passar até chegar na reflexão do território físico. O lugar hoje, né, esse lugar ele místico e romantizado que uma pessoa indígena é colocada, ele é mais uma das ferramentas para o apagamento e para o extermínio dos povos indígenas. Né? Então, foi nos retirado o direito de saber da nossa história, de viver a nossa história e de ter uma identidade. Porque hoje, para você... Existem pessoas mestiças, né? Existem pessoas pardas pelas classificações externas. E aí agora o indígena, ele precisa, a classificação de indígena que a gente entende hoje, que o Estado coloca, vai para uma linha de purismo, como se o Brasil não tivesse passado pela toda a miscigenação que passou, né? E como se você tivesse que provar alguma coisa. E isso está muito linkado realmente ao fato de pessoas indígenas terem direito à terra. Então, para se retirar, né, esse direito, se retira também a nossa identidade. Então, a gente, às vezes, muito se fala de genocídio, mas não se fala de etnocídio, né? O genocídio, ele gera um extermínio de algum grupo, de grupos, de etnias. Agora, o etnocídio, essas pessoas podem estar vivas ainda, mas ele acaba com a cultura, com o modo de vida e com tudo. E é por isso que a gente passa e vive hoje, né? A gente é colocado nesse não lugar, onde para você ter direito, a autodeclaração ela é um direito, mas enquanto pessoa indígena, para você exercer esse direito, você tem que estar aldeada ou ter, né, uma comprovação, um certificado do seu povo. Agora, se a gente passar pela discussão
de quantos povos já foram dados como extintos e, na verdade, não tinham sido extintos e retomaram para o seu território, todo o percurso que a gente fez por esse, né, ao longo desse tempo, o número de pessoas que sabem que tem uma ascendência indígena na família, que conhece uma história, mas que acha que porque não nasceu e não cresceu na aldeia não pode se apropriar dessa história, está totalmente linkado à disputa de território físico. Né? Então, quando a gente fala, acho que é sempre muito importante a gente pontuar muito essa questão do processo de retomada da identidade, que eu acho que é uma discussão que está tomando corpo e fôlego hoje, é o direito e essa discussão ela é feita dos dois lados, né? Ela é feita também com os povos que estão aldeados e que já foram tão atacados e já têm todos os seus direitos retirados, que às vezes não entende esse processo de retomada, o que ele significa, às vezes recebem isso como mais uma ameaça, né? Como se poucos direitos que restam ainda fossem retirados por pessoas que estão nesse processo de retomada. E existe esse não reconhecimento e esse fortalecimento que acontece por várias formas e políticas públicas. Né? Hoje, se a gente for falar a forma que o IBGE identifica pessoas no Brasil, o IBGE tem, né, uma classificação onde tem uma categoria pardo, que em 2019, acho que tinha 46% mais ou menos das pessoas que se declaravam como pardas, se declaram como pardas. E em 2010 houve uma luta, né, do movimento negro que criou uma lei, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que reivindica que as pessoas pardas, por estarem numa condição socioeconômica, né, abaixo das pessoas brancas, que essas pessoas sejam consideradas negras e que fosse criada uma nova categoria, né? Os pardos e pretos fossem abarcados na categoria negra. Oficialmente, para o IBGE, ele não foi acolhido esse termo negro, ele continua, né, existindo o termo pardo e preto, mas e com a diferença das porcentagens, mas esse número está sendo somado e está sendo replicado como se essa soma fossem só de pessoas negras. E hoje as pessoas, existem a classificação, esse tipo de classificação, né, por raça, ele já é equivocado, mas se é isso que a gente tem no sistema e é a forma de identificar, e o sistema retira o direito de uma pessoa indígena, se ela não estiver aldeada, não pode se autodeclarar, se ela não tiver o aval da FUNAI, ela não pode se reconhecer como pessoa indígena, então a gente teria que, no mínimo, reconhecer que existem pessoas pardas indígenas. Né? A periferia está cheia de pessoas indígenas, São Paulo está cheio de pessoas indígenas autodeclaradas vivendo em contexto urbano. Não existe indígena só no pequeno espaço de terra demarcada que existe em São Paulo. Existem núcleos de pessoas indígenas, existe os Pancararu, que vivem, né, como uma comunidade indígena, mas que não estão no território demarcado. Então, para o Estado, elas não são pessoas indígenas. Então, esses números eles estão equivocados, né, distorcidos. Quando, em 2010, essa lei do Estatuto da Igualdade Racial aceita essa reivindicação do movimento negro e para que a maior parte da população passe a ser negra, isso convém ao Estado, né? Porque o povo negro não tem direito à terra e a território, e a pessoa indígena tem. Então, tipo, ok, segue o bonde. Então, eu acho que a gente tem muitas coisas para olhar de várias formas, de tudo que reflete, né, para a gente chegar na questão da disputa do território, para a gente falar de marco temporal, para a gente falar de demarcação de terra. A gente tem que pensar tudo que está por trás desse projeto de extermínio, né, dos povos que já estavam aqui, que já existiam, que eram nações. Hoje, no Brasil, a gente tem, que a FUNAI reconhece, né, 305 etnias e mais de 160 línguas diferentes faladas. Então, a gente não tem como a gente ser 1,1% da população, que é o que o IBGE mostra, né? Então, acho que a gente tem que pensar nessas reflexões todas até chegar à reflexão da disputa por território, para falar de território físico. Bom, era justamente esse link. O Brasil passou por tudo isso.
E o Brasil, a palavra foi construída, assim como todo o sistema, a partir de um movimento de colonização que ainda está sendo perpetuado cotidianamente. A partir disso, a gente pensa que esse sistema, ele também não abarca os nossos corpos. É como se fosse leis para um jogo construído por pessoas que estão delimitando que a si mesmas apenas que devem ganhar. Dentro de uma cultura que eu percebo na minha história como originária, a minha história originária, então, a gente não constrói pela competição, a gente constrói pela colaboração. A árvore colabora com a minha existência, a água colabora com a minha existência, assim como eu faço por elas. E isso é cotidianamente. Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre o nascimento da justiça baseada na comunidade. A gente sabe que a base para justiça restaurativa, ela é originária. Existem duas pessoas que são citadas por uma das pessoas que trazem a justiça restaurativa constantemente para o Brasil, o que chamam de Brasil, que, bom, vou citar os nomes. Kay Pranes cita que foi uma pessoa que foi iniciada por um clã ou um povo, que é o povo do território de Yukon, que hoje é no Canadá ou no Alasca, algum dos dois. E essas duas pessoas se chama Barry, Barry não, se chama Harold e não lembro o outro, Harold Gadsby e Phil Gadsby. Essas duas pessoas é como se fossem os iniciadores de Kay Pranes, numa história que ela cita. A partir de Kay Pranes, vem toda uma construção de justiça restaurativa para o Brasil, ou Pindorama para algumas pessoas. A partir desse sistema de justiça restaurativa, vários juízes e advogados entram em contato com isso e passam a consolidar isso na nossa terra, no nosso território. Entretanto, isso é vendido. Isso é vendido por um preço que eles estipulam como algo que faz sentido. Para os povos originários, que eu entendo, não funciona dessa forma. As coisas elas funcionam a partir de verdade e propósito. E aí eu separei um textinho que eu estava lendo justamente do Phil. Não, foi do Harold. O Harold falou bem assim, em um textinho. Em nossa própria comunidade, para se qualificar para participar, você precisa de um batimento cardíaco, estar respirando e estar pronto para ser certificado. Um profissional qualificado na justiça de base comunitária, formado pela experiência de sua própria vida. E eu fico pensando muitas vezes sobre isso. A diferença das mentalidades. Enquanto a gente pensa em uma cooperação, uma contribuição, uma interdependência, existe um outro sistema que retira nossas terras, retira nossa comida, retira os nossos rios e quer vender algo que é nosso. Então, é muito engraçado porque eu caí também nesse sistema, porque quando eu entendi que realmente a cultura de paz e as rodas de cura faziam sentido, eu virei pro meu companheiro e falei, cara, na época tava R$ 2.300. R$ 2.300 para eu me certificar dentro da justiça restaurativa. Aonde que eu vou arranjar esse dinheiro? E aí ele falou, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, sim,
É isso que faz sentido para minha existência. Aí ele falou, faz. Aí eu falei, mas eu não tenho um certificado. Eles falaram que eu tenho que ter um certificado para isso. Aí ele falou, eles falaram, quem são eles? São as pessoas que querem te vender isso, que querem te comprar. E aí eu parei e chorei. Porque, caramba, realmente é uma vivência inteira falando, olha, você tem que ir lá comprar para ser. Mas não, quando eu fui falar com o Phil, eu falei, olha, eu tô no Brasil, isso tudo tá acontecendo. E eu quero que o meu território, que é Pindorama, na verdade, possa ser potente na sua própria vivência. O Phil virou para mim e falou bem assim, tá no seu DNA, a gente só tem que lembrar. E aí nos dias seguintes foram vários sonhos, eu entendendo como funcionava para eles. Então, a gente está conectado e é muito mais profundo do que um sistema capitalista. Mas, ao mesmo tempo, o sistema capitalista consegue engolir muitos de nós. Eu acho que as estratégias seriam justamente a gente conseguir alcançar esses seres que estão aqui, estão buscando, e não só alcançar para vender alguma coisa, é alcançar pela verdade. A gente está aqui pela verdade. Esses seres estão aqui pela verdade. Eles estão buscando porque eles querem que o território possa ser forte, para que o território possa voltar aos seus poderes ancestrais. E aí eu fico pensando, caramba, se a gente pensar mesmo profundamente, com amor e todo afeto, toda harmonia nos nossos corações, quanto por cento dos moradores desse território que chamam de Brasil gostariam de voltar a se comunicar com os rios? Ou gostariam de voltar a se comunicar com a árvore, com as florestas? Saber como falar com um amigo sem precisar do celular. Lembrar que o vento leva as palavras, que os pássaros estão aí. Enfim, eu acho que é isso. O silêncio às vezes é muito necessário, né? Nossa. Por algum momento eu esqueci que eu estava aqui, assim, sabe? Era como se eu tivesse, sei lá, meio que vivendo e passeando essa história que você trouxe ali, que é a sua, né? E que fala muito sobre nós enquanto pessoas vivendo o mesmo território físico. E para mim faz muito sentido tudo isso, principalmente quando eu penso em relação a como que a gente constrói esse caminho de justiça, considerando, o sistema que foi colocado aqui, né, capitalista, então, como pensar e construir justiça em um sistema injusto, né, que é feito para ser injusto, ele não é feito para ter possibilidade de justiça. E dois, como é difícil ter essa percepção, assim, de diálogo com as pessoas mesmo. E aí eu estou falando do meu lugar de pessoas da justiça restaurativa, assim, da gente poder dialogar o quanto isso é imposto muitas vezes, né? Eu já vi casos de, por exemplo, pessoas irem certificar pessoas indígenas na própria aldeia. Então, as pessoas estavam, né, ali tendo um conflito entre parentes, e aí a justiça, enquanto instituição, foi lá e certificou aquelas pessoas enquanto mediadores e facilitadores de justiça restaurativa. Mas, para mim, isso está desrespeitando uma coisa muito básica, que é a construção coletiva, que todo mundo existe, né? Que todo mundo tem a sua contribuição, né? Que foi o que você trouxe sobre o DNA, né? De tá em você isso. Então, não faz sentido você ir lá certificar algo, tipo, certificar alguém de um modelo pronto,
sem perguntar como você lida com seus conflitos, como que essa aldeia lida com os conflitos, como que a gente pode pensar em se ajudar enquanto ser humano, né? Então, talvez agora vocês não estejam enxergando um caminho para lidar com esse conflito, como que a gente pode escutar e isso já ser parte da construção do caminho, né? Porque dentro desse lugar da comunicação não violenta, eu fui percebendo o quanto eu dizer já me orienta, né, para coisas que talvez eu não estivesse percebendo caminhos, quando eu falo sobre, eu vou me orientando. Então, por que não há esse espaço da escuta para que a orientação vá fluindo e vá construindo? E não quero dizer que é fácil, né, do mesmo lugar que a Pam falou, tipo, não de um lugar romantizado, como se, nossa, dialogar é a coisa mais tranquila e simples, porque, enfim, eu tento e aplico isso na minha vida com os meus familiares e eu acho complexo pra caramba ter disponibilidade, escutar o diferente, enfim, eu acho isso muito complexo, mas não é sobre ser simples, mas é sobre fazer sentido, né? Então, fico pensando assim, quando alguém vende essa certificação, sem o diálogo, sem a troca, porque todo mundo tem algo a ensinar e principalmente de alguém que a gente se inspirou para fazer justiça restaurativa, né? O que eu acho mais louco de tudo é isso, assim, de como a gente vai ensinar um produto para alguém que vive isso culturalmente, para alguém que nasceu nisso, né? E aí, fazendo um paralelo com a mãe Cida, que foi uma pessoa que esteve sempre comigo, assim, nesse lugar de trocas, ela falou, quando eu contei para ela qual era a teoria da justiça restaurativa que eu tinha aprendido no curso, ela falou, nossa, Débora, é a primeira vez que alguém me fala a teoria do que eu vivo na prática, tipo, eu nunca escutei isso, mas eu sempre fiz isso. Né? Tipo, ela falou, eu nasci em círculo. Ninguém falou, senta em círculo para que você possa olhar no olho de todo mundo. Tipo, ninguém me disse isso. Simplesmente eu nasci no círculo. Ela é mãe de santo do candomblé, ela falou, não existe ritual que não é em círculo. Tipo, não existe nada que a gente faça que não seja em círculo. E aí é muito louco pensar na minha experiência de pessoa branca, classe média, bom, alguém tem que me avisar para eu sentar em círculo, porque eu tô acostumada a sentar um atrás do outro. Tipo, eu nunca tive essa percepção do círculo. E isso me foi ensinado, tipo, essa pessoa, mãe Cida, pode me ensinar isso. Não sou eu que vou certificá-la de nada. Tipo, é ela que está me ensinando o quanto é potente sentar em círculo. Então, para mim, esse é o ponto de por que eu não estou construindo junto com ela. Tipo, mãe, o que podemos fazer, né? Tipo, o que você pode me ensinar? O que eu posso trazer da minha percepção? Então, não sei, acho que é esse ponto que fica assim a partir da sua fala, Ori. Não sei se para a Pam faz sentido, enfim. Ou para você também. Faz bastante sentido, e eu estava aqui pensando que para o capitalismo é essencial que a gente esteja desconectado, né, das nossas raízes, da história e daquilo que a gente já nasceu e esteve sabendo, se a gente não tivesse sido retirado disso, né? Então, a fala de Ori me trouxe isso, quando ele fala, está no seu DNA. E tá, né? A nossa ancestralidade, ela tá ali presente. Eu penso, olho e falo, às vezes eu penso, falo, nossa, eu demorei tanto tempo para despertar e assumir, mas eu demorei o tempo que foi me imposto enquanto eu estava lutando para sobreviver. Mas isso não morreu dentro de mim, isso estava sempre presente. Por muitos anos eu fiz essa busca pela espiritualidade na Umbanda, também no Candomblé, e eu achava, a minha avó materna era indígena e meu avô materno era negro. Então, eu tive a oportunidade de fazer parte do resgate da ancestralidade do meu avô na Umbanda, no Candomblé, mas existia sempre um limite que eu continuava com uma sensação de não pertencimento naqueles lugares, né? E não é isso, ou não sei se é isso, ou não estou nesse lugar porque eu sou lida pela sociedade como uma mulher branca e eu também não quero estar aqui. Enfim, alguma coisa ali não me deixava seguir, né? Quando falava, vai fazer o santo, vai fazer isso. E quando, dentro dessas experiências que eu tive, quando eu me conectei com os Guarani aqui em São Paulo,
um parente que fez o processo de retomada e foi morar na aldeia, foi batizado e foi morar na aldeia. No momento a gente conversando, ele me contou que tinha tido uma história parecida, que passou muito pela Umbanda, pelo terreiro, porque dentro da Umbanda a gente conversa com os caboclos, a gente vê, e aí é mais um recorte de tantos outros, onde a história, a cultura e né, dos povos originais é completamente apagada, porque se conta que do nascimento da Umbanda, que é uma junção das religiões de matriz africana, tem o catolicismo, tem o espiritismo. Quando muito se fala que tem a Jurema como uma coisa assim, né? Mas não fala que a Jurema, que a cultura ancestral que existia nesse território, que a cultura medicinal, que a cultura da floresta, que essa base, que aqui, nisso você tem tudo, né? Você tem tudo. Então, eu acho que a gente passa por vários movimentos nesse sentido. A gente chegou num ponto que a gente começa a repensar a alimentação, porque está todo mundo adoecendo. O que você precisa fazer para repensar a alimentação? Come como a sua avó comia. Você vai lembrar o que a sua avó comia, né? O que é? É aquilo. Então, assim, o capitalismo ele precisa tirar a gente disso, né? Ele precisa tirar isso, porque é muito poderoso. Quando eu escutaria falando está no seu DNA, eu consigo saber que sempre teve no meu DNA, por mais tortos que tenham sido os caminhos, sempre me disse que, sempre me sinalizava, sempre me deixava, né, alerta para saber que alguma coisa, que é isso, que eu pisava no chão, aquilo fazia sentido, que quando eu me conectava com a natureza, aquilo fazia sentido, de um outro lugar que não é esse lugar bem antropocênico que a gente, né, tipo, o ser humano ele está acima, assim. E eu lembro que nessa conversa, né, com esse parente que fez essa retomada, e ele falou, eu passei por muitos terreiros, eu passei por religião, eu passei por essa busca incessante mesmo, porque a gente sabe que tem alguma coisa aqui dentro que não faz sentido viver da forma que a gente vive nesse mundo, e eu queria saber onde que estava isso. E quando eu vim morar aqui, e quando eu passei a entender e respeitar os tempos da natureza, que quando está frio, que quando está inverno, é o Arayanã, que é o tempo velho, que é o tempo de se recolher, porque os animais vão se recolher, a natureza vai se recolher, e aí não tem como eu trabalhar no mesmo tempo, com o mesmo fluxo, eu vou entender esse tempo da natureza, eu vou me recolher. Quando tem sol, quando está calor, que para a gente, né, na leitura ocidental, é o verão, é a primavera, para eles é o tempo novo, para os Guarani, né, é o tempo novo, é quando eu vou plantar, é quando os animais, né, vão estar, é quando tudo vai acontecer. Então, ele falou, eu entendi aquilo que eu buscava em rituais, em religião, em uma coisa, eu entendi que aqui, e quando você se reconecta, você vive isso o tempo todo, você sente a espiritualidade ao tempo todo. Então, né, não existe uma religião indígena, existe a espiritualidade indígena, que é o quê? Que é você estar conectado. Então, essa fala, né, tá no meu DNA, tá nessa conexão, que é muito poderoso, que é muito forte. Uma outra experiência que eu tive com os Guarani foi no Jaraguá, né, teve um processo de resistência, porque uma construtora, a Tenda, comprou terrenos ao lado e queria construir um condomínio de mais de 300 apartamentos, né, coincidindo com a parte, ao lado da parte demarcada do território indígena, e aí houve uma luta de resistência, esse processo está suspenso, por hora ainda não está ganho, né, mas por hora está suspensa essa construção, e houve um processo de resistência, de luta, a gente acampou, a gente dormiu e ficou lá, e foi dada a reintegração de posse em algum momento. E aí eu lembro que eu vivi essa experiência já assim, né? Eu já tinha vivido essa experiência em movimento de moradia, de como é a expectativa de uma reintegração de posse, a polícia vai chegar às 5, 6 horas da manhã, vai tacar bomba, vai acontecer, e aí quais são as estratégias, o que a gente vai fazer. E eu já tinha vivido isso, e tinha pessoas, inclusive do movimento de moradia, também pensando e falando das estratégias, enquanto para os Guarani a estratégia era rezar. Era rezar e se conectar e pedir para ouvir as árvores que já tinham sido derrubadas, que estavam ali, e
aí aquela, não, mas eles vão chegar às 5, 6 da manhã, o que, que a gente vai fazer? E aí teve um momento que eu escutei, a gente vai dormir para sonhar. E no sonho a gente vai saber o que vai acontecer. Então, para mim ainda tinha muita coisa que soava, né, como místico, como... Porque a gente está tão desconectado que quando o Ori fala que o vento, né, leva, que essas comunicações acontecem, parece uma coisa muito abstrata, assim, né, muito distante. E depois é isso, quando você vai se reconectando, você passa a ouvir o vento, você passa a ouvir os seus sonhos, e tudo aquilo, o externo, né, que é imposto, ele deixa de fazer sentido. E é a forma que a gente tem para criar mundos possíveis em paralelo ao capitalismo, né? A gente não tem condição de derrubar o capitalismo, mas a gente tem condição de criar alternativas. E eu acho que a justiça restaurativa ela vai nessas alternativas e nesse caminhar paralelo que a gente pode fazer, né? Que a gente pode chamar de bem viver também, que o bem viver é o resgate de como os povos originários sempre viveram e estiveram aqui. E que aí agora é isso, a gente tem que sempre voltar lá atrás, lembrar como era e seguir. Ele não vai existir plenamente enquanto existir o capitalismo. Mas o que não quer dizer que a gente tem que esperar o capitalismo ser vencido para a gente construir. Então, acho que a justiça restaurativa ela tem... É isso, né? Tudo está aí, a gente não vai derrubar tudo isso que está posto, mas a gente vai caminhando em paralelo. E a gente vai construindo essas realidades possíveis em paralelo. Quando o Pan tava falando sobre o vento e tal, eu ia falar, ué, Pan, você não escuta eu conversando com você não, pô? Bom, aí eu vou voltar um pouquinho lá atrás sobre estratégias, né? Estratégias junto à justiça com base comunitária originária. Eu tenho pensado assim, muito da justiça restaurativa foi baseada não só no território de Yukon, mas também em África, mas também na Nova Zelândia, com os Maori. Enfim, existem várias bases com povos originários e nativos de determinados lugares. Isso significa que, possivelmente, assim como muitas coisas que aconteceram no mundo, eu me formei em gastronomia, gente, então eu vou citar uma coisa aqui específica. Quando determinados povos na África descobriram a forma de fermentar e fazer pão, muitos povos também na América do Norte descobriram, e outros povos de outros lugares. E foi como se todos eles aprendessem ao mesmo tempo uma mesma coisa de formas diferentes, de acordo com a possibilidade que tinham ali. Pensando nisso, a gente pode linkar aqui com o que eu quero falar. Que se existem muitos povos que vivenciam uma mesma coisa em muitos lugares do planeta, em paralelo, eles estão se comunicando. E é comum ser em paralelo esses aprendizados. A gente está conectado com a Terra e estamos ouvindo a Terra falando, os encantados falando, as árvores falando, o vento falando, de determinados conhecimentos que chegou a hora da gente colocar em prática. Pensando nisso, a justiça restaurativa, entre aspas, a justiça restaurativa, ela também existe com povos originários no Brasil. E isso foi citado em alguns lugares que eu pesquisei até aqui. Eu não posso citar os povos ainda, porque eu preciso entrar em contato com eles, ver se existe essa abertura, e, enfim, conhecer, saber, respeitar, né? Respeitar os povos. Então, existem esses povos no Brasil, e até aqui me foi citado 3. Então, para quem está dentro desse caminho de uma justiça restaurativa e buscando ela de forma cada vez mais natural, ou se você também se identifica como uma pessoa indígena, ou
percebe que na sua família tem pessoas indígenas e você gostaria de ir por esse caminho, talvez seja importante fazer algumas pesquisas quanto a isso e também chegar em pessoas que estão movimentando dentro disso. Então, é também uma abertura de contato. Estou aqui, caso também queira trocar, a gente pode fazer esses movimentos, porque também é uma reconexão, né, ou retomada, dependendo de cada pessoa, o que a palavra que usa, é uma reconexão, e a gente está quase escavando aos pouquinhos e com afeto a nossa história em nosso território. Acho que era isso. Nossa, eu sinto que fisicamente eu vou precisar de uns dias de digestão do que eu escutei e troquei aqui, porque isso me chama, isso me convida, né, principalmente a fala de vocês, para um revisitar a mim mesma, assim, né, o quanto essa desconexão, ela quase que me banha diariamente, né, enfim, no modo de lidar com a vida, como ela está colocada hoje, né, enfim, contas e dinheiro e, enfim, correria, né, e como isso constantemente me ajuda a me desconectar do propósito e daquilo que eu sinto, mas não, não é mais o que eu queria falar. E então isso me convida muito a estar presente comigo, né? Por isso que eu estou dizendo que eu vou precisar digerir, porque eu estou sentindo isso fisicamente. E isso para mim é muito importante. Então, só dizendo que eu agradeço muito a oportunidade de poder estar comigo, estando com vocês. Estou me sentindo muito presente aqui dentro de mim, pensando no meu próprio território e como isso vai facilmente sendo, sei lá, tirado ou desconectado, ou saber histórias. E eu queria compartilhar só, a gente indo para o final do nosso episódio, que eu lembro que na pedagogia griot teve uma questão muito incrível, assim, que teve algum dia que era para falar, mas não sei, Pan, se você souber me ajudar, acho que era da aula espetáculo, que é quando você conta a sua história, certo? Isso. É isso, né? Então. Isso. Aí na aula espetáculo para contar a sua história. E aí eu lembro que eu buguei nesse dia e eu fiquei, pera, que história? Como assim? Tipo, da onde é isso? E eu me senti completamente mal, assim. Foi um dia muito ruim para mim, porque eu me conectei com um vazio, tipo, que eu conseguia enxergar nas pessoas que estavam ali, que tinham sua ancestralidade negra ou tinham sua ancestralidade indígena, de trazer cantigas e danças e o que a avó falava, enfim. E para mim tinha tipo um silêncio. E aquilo, nossa, tipo, me angustiou muito. Eu fiquei me sentindo extremamente desconectada ali, né, do que estavam construindo. E eu lembro que eu precisei abrir isso, né, para o mestre Márcio, e eu falei, olha, eu acho que eu não tenho raiz, assim, eu estou me sentindo completamente avulsa nesse mundão, assim. E aí eu lembro que mais 2 ou 3 mulheres brancas, assim, que estavam ali no grupo, me chamaram no privado, Débora, mentira que você também sente isso, tipo, eu tô angustiada desde o primeiro dia do curso, e, tipo, a gente tava 2 anos fazendo o curso já, porque eu sinto que eu não tenho história, assim, que eu não sei o que contar sobre mim, tipo, para mim, minha vida não tem esse lugar cultural, digamos assim, né? E aí, enfim, precisei mergulhar nisso, né? E me conectei muito com a percepção de o quanto a minha vida foi importada, né? Então, sei lá, as roupas que eu uso são roupas que vêm de fora, os costumes, enfim, né? Nesse lugar europeu barra Estados Unidos cêntrico, né? Então, o quanto isso me faz não me sentir com história, isso me faz não me sentir com cultura, com raiz mesmo do meu próprio território, né? De me sentir desse território que eu vivo e nasci. Então, tem sido muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu sinto no meu coração assim que esse é o caminho de encontrar de onde eu vim, assim, né? Principalmente sabendo que agora eu tenho uma parte da família de Pernambuco, tipo, quem é essa galera, assim, como assim eu não sabia, tipo, não investiguei isso nunca. Então,
eu sinto que até parte do meu lugar, né, da branquitude, que, enfim, tanto reproduz violência e foi quem ocasionou tamanha violência estrutural, né, principalmente, essa retomada do próprio território, ela é muito importante, assim, para mim, na minha vida, tem sido muito o que me guia para trabalhar com justiça restaurativa, para pensar em justiça restaurativa. É quem é a Débora, e, tipo, qual é o meu território e qual é a minha história, né? Então, a partir dessa busca da pedagogia griot, foi que eu consegui começar a entender, tipo, nossa, eu tô no começo do começo, assim, de uma história muito longa, que era sobre a minha história e a história do outro, não era sobre uma prática, não era sobre uma metodologia, era sobre quem sou eu e quem é o outro. E isso fez uma diferença gigante, assim, de como eu comecei a caminhar com isso. Enfim, eu acho que agora eu nem sei muito bem porque que eu falei isso, mas me veio muito essa vontade de dizer que essa reflexão de hoje foi como se fosse um pouco de rega nesse meu processo de construir o meu próprio território dentro de mim, que para mim foi tanto homogeneizado como se, tipo, branco europeu, então é tudo a mesma coisa e sei lá de onde você veio, né? Então é isso, mas eu queria agradecer muito vocês pela participação. Eu espero muito, já deixo 10 mil convites aqui para vocês, de nossa, se a gente puder trocar mais, poder, né, aí nas possibilidades que a gente tem de troca, de construção, uma admiração imensa pelo caminhar de vocês e um agradecimento muito profundo. Muito obrigada mesmo. Bom, então está aberta a série agora de podcasts. Parte 1, vou colocar no título. Parte 1, porque eu estou com uma lista de assuntos e coisas aqui que a gente nem chegou perto e que eu queria falar. Nossa, sim. Queria falar de bem viver, queria falar dos direitos da natureza, queria falar de um monte de coisa, mas entendo também, né, esses caminhos, o que foi dito aqui, e consigo também me conectar com a sua fala, Deb, e me reconhecer um pouco nesse sentimento, né, porque eu fui sempre lida como uma mulher branca na sociedade, quando não, né, eu era racializada como uma pessoa ocidental. Então, sempre me perguntavam se eu era mestiça de japonês, sempre me chamaram, amigos de infância me chamam de japa até hoje. A minha avó, que tinha um fenótipo muito, muito forte, muito marcado, ela era chamada de Dona China. Então, eu cresci chamando a minha avó de Vó China, sem saber que ela era uma indígena, né, sem falar sobre isso. E só fui realmente entender isso quando eu me deparei com convivências que me lembrou aquilo e aí aquilo reacendeu. Então, nesse processo de onde eu vim, eu sempre também fui para e eu, por, né, ser lida como uma mulher branca, eu sempre tive uma passabilidade muito boa e muito, né, e que me levou a ter acesso a conseguir estar numa universidade, a conseguir ter várias coisas, apesar de quando eu estava nesses lugares, em algum momento eu sempre me era dito que eu não pertencia àquele lugar, eu tinha acesso, eu conseguia estar nesses lugares. E eu não tinha consciência da minha identidade. Então, eu buscava, né, que eu acho que no começo da minha fala eu trouxe isso, de pensar que esse não pertencimento, esse não lugar, esse deslocamento, essa busca incessante, essa ausência, era muito só por ser um corpo periférico, uma mulher periférica. Quando, na verdade, né, e aí eu fui por muito tempo me colocando nesse lugar de uma mulher branca. Na minha família tem muitas pessoas negras, do lugar de onde eu vim, então também eu fui levada a só entender o movimento negro, a me aproximar nas lutas, nos movimentos, e a só fazer um exercício de reconhecer privilégios, dentro de onde eu vim, de reconhecer privilégios, e não poder olhar para as minhas dores, e não poder viver as minhas dores, e não poder saber qual era a minha história. Então, por todo esse tempo que eu não sabia qual era a minha história, eu também vivi muito esse sentimento de vazio, né? Essa ausência, assim, de onde me conectar, de quando falava, você é o quê? Você é descendente do quê? Meu sobrenome é espanhol, que a parte tem espanhóis na parte, né, na família do meu pai. Eu não convivi com espanhóis, eu não fui criada por espanhóis, eu não comi comida espanhol. Exato. E eu falava que eu era espanhol. Por quê? Porque é completamente retirado da nossa história,
a nossa ancestralidade, a nossa existência, a nossa, né? E aí isso vai por todos os caminhos que a gente já falou aqui, de como a gente ainda perpetua isso, porque para o Estado é importante que o plano é que os povos originários sejam exterminados, né? E tudo isso que vem junto. Então, e dentro da Equaquara eu passei por um processo também de pessoas olharem para mim e falar, você não é branca, e eu cheguei dizendo, mas eu tenho lugar na sociedade de uma mulher branca, e eu tenho que assumir esses privilégios, eu não posso me autodeclarar uma pessoa indígena. E aí virava assim, você não é branca, inclusive fora do Brasil você não é branca, né? Você não é branca, você não é branca. E aí eu me lembro que Miguel, uma vez, né, a gente estava numa conversa, eu falei, nossa, e aí como que você eu não sou, eu não, enquanto cor de pele, né, todas essas questões. E aí eu aprendi uma coisa que ele sempre falava na descrição, que a pele dele é da cor da terra, e a terra tem vários tons, várias cores. E isso vai muito... e traz também a questão do fenótipo. Essa coisa do fenótipo também é uma coisa estigmatizada, né? Quando você vai conhecer os povos, existem povos loiros, ruivos, enfim, de muitas características, né? E esse fenótipo que foi apresentado e que você só pode ser indígena se você couber dentro dele, ele também é mais uma das mentiras desse processo de extermínio. Então, assim, se você conhece, se você tem a oportunidade de saber agora mais dessa história, né, isso também pode mudar esse sentimento, porque não é, né, enfim, dentro da minha história eu tenho essa ascendência espanhola, eu tenho os portugueses que também entraram na minha parte materna, eu tenho tudo isso. Mas a gente... se a gente deixar essa ideia do purismo, né, e de tudo que esse sistema constrói para tirar a nossa identidade, a gente tira esse peso e esse vazio também. Eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com a história em pensar, né, a aula espetáculo, eu também senti esse vazio, porque eu estava nesse processo ainda. E aí essas coisas foram se conectando e tudo foi fazendo sentido. Então, é só para dizer que eu consigo entender um pouco desse lugar, assim. E espero que a gente tenha outros encontros. Nossa, por favor. Muito obrigado, Debbie, por ter trazido um pouquinho da sua caminhada e como te chegou também. Querendo ou não, tudo que eu vou falar, gente, mas é como se fosse eu e algumas conexões que existem aqui, assim. Tudo que a gente faz é muito sobre uma cura conjunta, sabe? Se a gente consegue curar uma única pessoa, isso já faz algum sentido no que a gente está fazendo, sabe? É como se fosse as árvores, elas se movimentam sempre em comunhão e interdependência. Então, se existe uma árvore que está conseguindo alcançar os nutrientes do sol e outra árvore embaixo não está, ela vai levar esses nutrientes até a terra para oferecer para essa outra árvore. Então, que bom que isso pode acessar, sabe? Que pode cuidar. E o movimento de interdependência para que todos os seres eles possam ser potentes em sua verdade e que isso possa ser trocado. Então, se você se torna mais potente, eu também sou mais potente. E isso é para tudo que você alcança e para tudo que me alcança também, para tudo que alcança esses seres que estão vivendo pela própria verdade. Então, muito obrigado por ter trazido a sua caminhada e como te chegou é realmente muito importante. E também fico pensando um pouquinho sobre essa ideia de que tem uma coisa que o Miguel também traz na Wicca, na Equaquara, que é falar bem assim, se você pega uma semente de manga aqui no Brasil e planta na Ásia, a planta que for nascer vai ser ainda uma mangueira, independente do que aconteça. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que um cajueiro aqui no Rio Grande do Norte é completamente diferente de um cajueiro em Cuiabá. Porque a terra que nutre, ela também modifica, ela também agrega e ela também oferece os seus nutrientes para que essa jornada possa ser
de acordo com o que está sendo escolhido ali. Então, é muito sobre escolhas e sobre visão. Se viu a visão e faz sentido, e sentiu, sabe, o coração acendendo, é tipo, vamos, sabe, é isso, faz sentido, no coração. Eu quero agradecer também pelo convite, o convite de Pan. Obrigado, Pan, por existir novamente. E obrigado também, Deb, por essa abertura. Eu acho que só por a gente poder ser escutado e visto de acordo com o que a gente pensa e vivencia, já é um avanço e uma modificação e uma acolhida gigantesca para vários seres que estão buscando isso, sabe? Então, agradeço muito essa abertura. E eu acho que é isso. Eu agradeço a todos os meus ancestrais por estar aqui também. É isso. Nossa, eu queria quase que propor um silêncio coletivo depois disso. Mas acho que cada ser aí que vai escutar esse episódio que possa sentir um pouco depois de escutar, né? Tirar um tempinho para de fato sentir no corpo como isso chega e reverbera um pouco. Tentar sair um pouco da lógica do escutar correndo, escutar no acelerado, enfim, acho que esse convite fica aqui de coração para vários outros que vão escutar, porque é assim que esse diálogo está chegando para mim, que eu não sei nem como terminar o episódio agora. Mas queria agradecer de coração mesmo a presença, a escuta de cada pessoa que vai escutar aqui junto com a gente. E que esse projeto, né, do podcast, ele nasceu justamente porque eu acredito do fundo do meu coração que a escuta é sobre existência, né? Então, esse espaço de escuta é sobre pessoas podendo existir, inclusive eu, que não sentia isso até conhecer a possibilidade da justiça restaurativa na minha vida, na minha pessoa, né? Então, muito incrível, muito obrigada. Um grande beijo para vocês e um grande beijo para quem está escutando a gente. A gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um papo mobilizador e sem palavras para a gente poder refletir um pouco. Grande beijo.